Gênesis capítulo 3. Esse capítulo vem mostrando para a gente o relato da queda de toda a humanidade e de como o pecado foi introduzido no mundo. E a partir daqui, nós somos apresentados ao homem como o pecador por escolha e influência de Satanás e Deus como o redentor. Então, todo o evangelho que é chamado esse capítulo 3, porque é a apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo, as tipologias, as tipificações daquele que viria ainda, ela é retratada de uma forma implícita que nós vamos descobrir posteriormente. O texto já começa falando para a gente sobre a queda do ser humano. E fala assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Então, a partir desse relato de um animal, mas que nós sabemos que ele era incorporado pelo pior ser, a tipificação do perverso que já existiu, que é o próprio Satanás, nós sabemos que aqui não se trata de um ser mitológico ou de um elemento meramente ilustrativo. Nós trabalhamos com a Bíblia como a palavra de Deus, que é real e é 100% verídica, e os textos que são retratados como metafóricos ou como ilustrativos, a própria Bíblia nos dá margem para acreditar dessa forma. Mas aqui nós sabemos que o próprio Satanás, personificado da serpente, ele entra nesse relato bíblico para trazer introdução para o pecado diante de toda a humanidade, porque o pecado ele só existia até então no próprio Satanás. Então, do nada, aparece esse personagem que é chamado a serpente no paraíso, onde tudo refletia a glória de Deus, a bondade, a perfeição, todas as coisas criadas em perfeita harmonia, aparece esse ser. Que aqui é algo que é misterioso, não tem muitos relatos do que se trata esse ser, e é uma figura totalmente repugnante. Então, nem Adão e nem Eva, eles viram perigo nessa serpente. A gente não vê Eva assustando com a presença da serpente, gritando, olha que ser estranho, que ser maligno. Não, de forma alguma. Por quê? Provavelmente era um animal que já tinha o contexto de viver em paz com eles. E esse animal, é o que nos ensina alguns ramos da teologia, ele foi possesso pelo inimigo das nossas almas. E o texto continua falando pra gente que ele era astuto de todos os animais que Deus havia feito. Então aqui não fala que ele era um espírito, fala que era um animal, tá? E aconteceu que ela questionou a mulher. Eu não vejo nenhuma surpresa de Eva falando assim: nossa, a serpente está falando. Olha, esse animal que nunca falou antes, agora está comunicando comigo. Então tem uma brecha, um precedente para eu pressupor que era comum algum animal falar. Quem sabe todos, né? Nós não temos essa referência bíblica, não me é orientado aqui, mas o que eu vejo é que não existe nenhuma surpresa da parte de Eva. E essa serpente, ela questiona Eva, ela já chega fazendo uma pergunta. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Então, como nós somos informados, tanto Eva quanto Adão, eles estavam nus, e na pura inocência e na ingenuidade. Então, eles não colocam maldade, não se assustam com a presença desse animal perante eles, com uma iniciativa, uma característica que nós sabemos que nos dias de hoje não existe mais. Uma observação que eu não fiz. Nós sabemos, posteriormente, com o relato de Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 22, que a serpente se trata da personificação do próprio Satanás, o próprio inimigo das nossas almas, tá? Aí Eva responde para ele assim: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dela não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Então a gente vê Eva ela trazendo uma repetição do comando que Deus havia dado para ela no capítulo 2, só que ele não havia dito que para não comer e não tocar, ele falou para apenas não comer. Então talvez seja uma ênfase de Eva, eu não vejo aqui como uma mentira para aumentar aquilo que Deus tinha instruído para elas, eu vejo como uma ênfase para dar essa conotação de não permissão do toque nesse fruto. E esse não bem enfatizado que ela fala para não tocar e não comer aquilo que mataria eles, mostra para mim que o quê? A árvore é uma analogia do que estava dentro do homem, que era essa raiz de desobediência. Aquilo ali estava para eles não tocarem, mas Deus sabia que eles iam tocar. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas antes delas chegarem ao nosso pensamento. E tudo que aconteceu, essa criação
colocação e esse colocar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim, o próprio Senhor já sabia que eles comeriam. Sabia que eles cairiam dessa prova que eles foram colocados. E tudo isso ele permitiu para que no final de todas as coisas, no final de todas as eras, o nome dele fosse engrandecido, o nome do seu filho Jesus fosse também adorado. O verso 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Então Satanás, além de ser mentiroso desde o princípio, a Bíblia fala que não há verdade nele. João, ele relata isso pra gente no seu Evangelho, no capítulo 8, verso 44, que ele é o pai da mentira, nunca se encontrou verdade nele. E além de ele ser mentiroso, ele está chamando Deus de mentiroso aqui também, achando que Deus pode ser comparado à sua figura maligna. E de forma alguma, nós sabemos que Deus não mentiu e Deus não é homem para que minta. Ora, Deus sabe que no dia em que deles comerdes, Satanás continua falando com Eva, os vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, como sempre, Satanás, ele está lançando dúvidas, questionamentos diante do comando, da voz de Deus, da honestidade do propósito de Deus para com o homem e com a mulher. Para quê? Para poder desestabilizar a confiança que Adão e Eva tinham no próprio Deus. Então, a gente sempre vê Satanás acusando o homem, levantando mentiras sobre a vida dele, porque Satanás ele não é criativo, ele usa os mesmos métodos desde o início da humanidade, o mesmo plano, as mesmas estratégias ele tem, e sempre ele quer colocar dúvida em nosso coração com relação àquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é inerrante, a palavra de Deus dada aos homens de forma escrita é a nossa Bíblia. Jesus Cristo, ele veio como o verbo vivo, a palavra que andou entre nós. E essa palavra foi relatada. Se no seu coração existe alguma dúvida quanto às escrituras, quanto aos ensinamentos de Deus, saiba que isso não provém de Deus. Nós lemos e relemos as Sagradas Escrituras e nela tem a resposta para todos os nossos questionamentos. Se for uma dúvida com relação a historicidade, aquilo que foi relatado, alguma dúvida, isso não tem nada de errado. Nós somos seres questionadores, somos pessoas inteligentes. Agora, a dúvida quanto à palavra de Deus, que é real, viva e eficaz, essa se torna pecado a partir do momento que você questiona aquilo que não tem como discutir. Jesus é o Filho de Deus, Deus é o onisciente, Deus é antes de todas as coisas. As questões básicas que envolvem o cristianismo e a pessoa do nosso Senhor. A partir do verso 6, nós começamos o relato da trágica história da queda da humanidade. O texto fala assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. Olha para você ver como o pecado é sempre atraente. Ela não tinha colocado nota, fixado os olhos naquela árvore e viu ela de uma maneira diferenciada. A partir do momento que Satanás incita ela vê aquela árvore como atraente, como ela nunca tinha visto antes. Era muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Lá em Romanos 5,12, vem falando pra gente do pecado de Adão. Muitas vezes as pessoas tentam distorcer aquilo que a Bíblia fala, falando que Eva que comeu primeiro, Eva não errou, Eva seduziu Adão. Só que Eva foi retirada de Adão. Os dois sendo uma só carne, qualquer atitude que ela viesse a tomar era para Adão, vendo o erro dela, impedir ela. E os dois, em cumplicidade, viverem de acordo com o propósito de Deus. Mas como Eva peca, o próprio Paulo ele nos relata que o pecado foi de Adão, porque a responsabilidade era de manter a ordem no jardim, não era dada a Eva, era dada a ele. Então o pecado entrou no mundo, segundo a palavra de Deus, segundo Romanos, por meio de um só homem, através de Adão e Eva, que eram tidos como uma só carne, assim como você e sua esposa, você e seu marido são considerados uma só carne aos olhos de Deus. Mas o cerne da questão aqui foi a desobediência, aquilo que eles fizeram contra a pessoa do nosso Senhor. Deus, depois desse pecado original, ele muda todas as coisas para todo sempre. O mundo, ele nunca mais foi o mesmo. O relacionamento de Deus com o homem, ele nunca mais foi o mesmo. Só a partir de Jesus Cristo que todas as coisas foram restauradas. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, ele é religado novamente.
porque a partir do pecado nós fomos separados de Deus, isso que Paulo fala pra gente em Efésios, e Jesus, quando nós o reconhecemos e o aceitamos, ele nos conecta novamente com Deus. E da mesma forma que Paulo fala que o pecado entrou na humanidade a partir de um só homem, da mesma forma o pecado vai ser retirado da humanidade através da vida de um só homem, que é o segundo homem da criação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente vê aqui, apresentado pra gente nesse verso 6? Que o pecado, ele tem etapas. Não é simplesmente eu querer e pecar. Não, não é dessa forma, não. A gente vê que ele é aguçado primeiramente pela visão. A mulher viu. E a hora que ela viu, algo despertou em seu coração. Porque o ver gerou dentro dela o desejo, a cobiça. Só o ver é pecado? Não, de forma alguma. Mas o ver e o desejar aquilo que é proibido por Deus é cobiçar. E isso sim, segundo as Sagradas Escrituras, nós temos diversas referências. Mas eu vou deixar aqui Deuteronômio 5:21, Mateus 5:28, Tiago 1:13. O desejar aquilo que não se pode ter porque é pecado, é transgressão, ele é errado. Então Eva, ela passou por essas duas etapas. Ela olhou e desejou aquilo que não poderia. E, consequentemente, ela pegou o que não pertencia a ela. E, por fim, o envolvimento de outra pessoa. Porque o pecado, geralmente, ele não fica retido somente nas nossas vidas, a não ser que seja um pecado oculto. Mas quando é um pecado revelado, ele atinge e prejudica outras pessoas também. Eva, ela pega do fruto proibido e o dá ao seu marido. Então, o pecado desses dois, de Adão e de Eva, ele afetou toda a humanidade para todo sempre. E foi por meio desses dois, foi por meio deste pecado da desobediência, que o pecado adentrou para todo mundo e, consequentemente, atingiu toda a humanidade. Verso 7. Então os olhos dos dois se abriram. Esse olho abrir aqui, do original grego, quer dizer completamente aberto. Agora eles são capazes de ver a realidade do mundo, que era sobrecarregado, o mundo material e o mundo físico, diminuindo assim e afastando cada vez mais a possibilidade de ter esse contato com o Criador e de ver o próprio Deus. Por quê? A partir desse momento aqui, ninguém mais viu a Deus. E todos os relatos que nós temos no Antigo Testamento da visão, da tipificação da pessoa do Senhor encarnado, nós chamamos de teofania. Porque a pré-existência de um Deus como forma humana, ela já existia no Velho Testamento. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio à Terra, nascendo no corpo de mulher, passando por toda uma criação como um ser humano normal, como uma pessoa normal. E aí nós temos Deus encarnado, como Jesus Cristo. Só que no passado, como o Senhor é presciente de todas as coisas e ele é um Deus atemporal, Jesus Cristo já havia vindo manifestado-se como figura de homem, como aquele Deus que poderia ser visto pelas pessoas. Então, quando na Bíblia relata o anjo do Senhor, aquele que aceita a adoração, nós estamos falando da figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. É interessante a gente ver que automaticamente após comerem do fruto, os olhos se abrem, eles percebem que estavam nus e na mesma hora eles pegam folhas de figueira. Isso me leva a crer, não é só uma opinião minha, mas de muitos estudiosos, muitos teólogos e muitos rabinos, sobre qual seria esse fruto que seria proibido, que é o figo. Muitos acham que por se tratar de uma região de Oriente, pode ser tâmara, pode ser oliveira, só que pela lógica do compreender o texto, nós podemos sim pressupor que seria uma figueira. Então eles pegaram as folhas da figueira e fizeram roupas para eles se cobrirem, taparem Eva os seios e a vagina e Adão o seu pênis, porque é aquilo que constrangia eles de estarem sem vestes. E é estranho, né, pensar como eles despertaram, abriram esses olhos para querer colocar algo para se cobrir. Onde que eles viram isso? Como eles pressupunham que tinha essa necessidade? É isso que o pecado faz, né? Ele abre os nossos olhos para um mal que antes nós não víamos. Que a pureza não nos permitia enxergar algo como errado. Mas o pecado é isso, tudo aquilo que nos afasta de Deus, toda forma de transgressão e de proibição que nós fazemos que magoa o coração de Deus. Ali nesse momento, eles se taparem, se cobrirem, não revela um erro.
no sentido que nós vemos nos dias de hoje. Ah, mas eu estou me tampando. Não, hoje não é errado. Mas naquele momento lá foi errado porque eles não tinham essa consciência anteriormente. Então, nessa parte aqui, a gente pode perceber que a serpente, ela tinha razão. Eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Seus olhos foram abertos. E essa é a terrível verdade que um mentiroso muito habilidoso faz. Ele mostra pra gente o engano misturado com a verdade. Esse é o jogo de Satanás desde antes de todas as eras. Ele é o senhor das guerras no sentido de artimanha, porque general de guerra é o nosso senhor, tá? Deus, ele nunca perdeu guerra nenhuma, mas no sentido de saber como se portar para levar alguém a perder uma batalha, a ceder a algum pecado, ele sabe fazer muito bem. E ele mostra para a pessoa uma verdade e dentro dessa verdade ele introduz o seu engano. É como um pedaço de pão que a gente pega para colocar um comprimido dentro para jogar para o nosso cachorro. A gente está enganando o cachorro mostrando para ele um pão. Só que dentro desse pão tem um comprimido. O pão é a verdade. O comprimido é o engano. Ele vai comer achando que está comendo só o pãozinho. Mas na verdade ele está comendo outra coisa. E é da mesma forma nessas artimanhas Satanás faz. E é o que ele fez com Adão e Eva. Ele mostrou a verdade que Deus fez, que Deus falou, instruiu, jogando eles ao engano, ao erro. Então muitas vezes nós somos levados a pecar dessa mesma forma, fazendo aquilo que muitas vezes foi apresentado como uma verdade, mas incutida uma mentira dentro. É o que a Bíblia chama de sofisma, que é uma meia-verdade. Aquilo que se apresenta de uma forma boa, de uma forma legal, que nós achamos que não vai nos fazer mal, mas no final das contas faz. E a gente vê aqui que a perfeita pureza, a ingenuidade, ela foi levada embora da vida de toda a humanidade para todo sempre. O texto continua no verso 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, que é o som da presença do próprio Deus, essa brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram se esconder da presença do Senhor entre as árvores que estavam no jardim. Então, o que era antes uma perfeita comunhão, o contato que Deus queria ter com esses dois diariamente, se transformou numa vergonha por causa do pecado. Então, o medo que Adão e Eva tiveram aqui foi o terror de serem descobertos por causa do seu próprio erro. O Senhor convocou o homem indagando, ou seja, Deus ainda foi misericordioso. Deus já sabia que Adão tinha pecado, que tinha transgredido o seu ensinamento. Ele podia simplesmente chegar e fulminar o homem, mas ele pergunta: onde você está? Então o homem declara: ouvi o som do seu caminhar no jardim e vendo que eu estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então, além de não se tornar como Deus, que era o que Satanás propôs para eles, falou: se você comer, você vai se tornar como Deus. Foi muito pior, porque houve um afastamento da presença do próprio Deus. Então Deus o questionou: e quem é que te fez saber que você estava nu? Comestes então da árvore que eu te proibi de comer? Replicou o homem. Foi a mulher que me destes por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então a defesa de Adão foi o quê? Jogar a culpa para cima de Eva e, consequentemente, para Deus. Por quê? Ele tirou dele fora. Muitas pessoas fazem isso, né? Não são capazes de assumir os próprios erros. Eu comi porque eu quis, estava errado mesmo. Não, foi a culpa da mulher. Além dele jogar a culpa para Eva, que o Senhor me deu. Então, a culpa no final de tudo, de quem que Adão falou que era? Do próprio Deus. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: o que é isso que você fez? Ao que ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Verso 14. Então, o Senhor Deus determinou a serpente. Então, aqui agora nós vamos ver uma maldição que é lançada sobre a serpente, que é o destino dela, tá? Esse destino é o mesmo que acontecerá com o próprio Satanás, segundo Apocalipse 20:10, Ezequiel 28:18. Por que você fizeste isso? És maldita. Então ela recebe uma maldição da boca do próprio Deus. És maldita entre todos os animais domésticos. Ela recebe essa palavra de peso sobre a vida dela. E és entre todos os animais selvagem. Então nós vemos aqui o julgamento de Deus sobre a serpente. Deus, ele não está isentando Adão e Eva do erro deles, não, de forma alguma. Mas ele está trazendo uma maldição sobre a serpente, porque é ela que é a culpada de todo esse engano. Então, quando fala que ela vai rastejar
sobre o seu corpo, é muito provável que ela tivesse uma outra forma antes de se tornar esse tipo de serpente de cobra que nós conhecemos nos dias de hoje. Tanto que estudos arqueológicos já mostraram achados de serpentes com pequenas patinhas, pequenas mãos e pequenos pés. Então, talvez ela conseguisse caminhar, talvez ela conseguisse se elevar no seu próprio corpo. Isso a gente não sabe ainda. Mas é que nós sabemos é que ela rastejaria por todos os dias da vida dela. E como Deus ele não podia amaldiçoar quem ele já havia abençoado, que é o caso do homem e da mulher, mas como Deus também é justo e ele não poderia deixar os dois, Adão e Eva, sem punição, ele traz um castigo sobre a vida dos dois. Ele fala assim, olha, para a mulher: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando sobre para a serpente, que existiria uma inimizade entre os dois. Essa inimizade não era somente entre a mulher e esse animal, mas sim uma inimizade do próprio Satanás com a mulher. Tanto que a gente vê a palavra de Deus em Daniel falando para a gente como será a figura do anticristo, que vai ser encarnado pelo próprio Satanás. Daniel 11:37 fala para a gente que ele odiará as mulheres. Então já é mostrado para a gente que existe um ódio à figura feminina. E isso aqui mostra para a gente dentro da própria Bíblia. Não é simplesmente um asco, um nojo da mulher com a figura da cobra. Aí o Senhor continua falando: entre a sua descendência, está falando da descendência de Satanás, só que no original está falando de semente. E a gente pode compreender que nas Sagradas Escrituras a semente ela pode se tratar de uma geração, de consequentemente os filhos dos filhos, ou de uma pessoa exclusiva. Então aqui nesse primeiro relato não é chegada a uma conclusão específica de que se trataria se fosse uma descendência de filhos e filhos e filhos, netos, bisnetos do próprio Satanás. Então a gente trabalha com a hipótese de ser a figura única e exclusiva dele e o descendente da mulher. O descendente da mulher, não existe objeção nenhuma contra esse argumento, que se trata daquele que viria de figura humana através de barriga de mulher, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe pisarás o calcanhar. A sua cabeça aqui, às vezes, é chamado de primeiro evangelho, porque já é um prenúncio da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a espalhar suas boas novas. E o Senhor, ele tripudiará, ele pisará na cabeça de Satanás. E Satanás seria dado a ele a chance de picar o calcanhar, ou seja, de ferir o nosso Senhor Jesus Cristo temporariamente em alguns aspectos. Para a mulher, sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meia agonia dará à luz a filhos, e seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele é quem te dominará. Então a mulher, além de sofrer com dores terríveis, só quem é mãe, quem teve dor de parto, sabe o que é isso, ela iniciaria agora o que nós podemos chamar de a guerra dos sexos, em uma tentativa de sempre querer dominar o seu marido. E ele, segundo a palavra de castigo sobre Eva, reinaria tiranamente sobre ela. Porém, nós sabemos que, a partir de Jesus Cristo, nós somos transformados e o vínculo do amor, ele é restaurado novamente. Então, em Jesus, nós sabemos que o homem, ele deve dar a vida pela mulher, protegendo, cuidando, zelando, suprindo, tanto materialmente quanto emocionalmente. E a mulher, ela deve honrar esse marido que faz tudo isso por ela, sendo submissa a ele, caminhando os dois juntos na mesma missão. Verso 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque você escutou a voz da tua mulher, ou seja, ele se deixou dominar por ela, né? Então ela nunca mais dominaria sobre ele. E você comeu da árvore que eu te proibi de comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Então, como Adão teve a sua parcela de culpa, ele também recebeu uma punição. O solo foi amaldiçoado, o que tornaria o seu trabalho muito mais difícil. Em momento nenhum está falando nas escrituras: você vai ter que trabalhar porque você recebeu uma maldição. De forma alguma. O homem sempre teve que trabalhar. O nosso Deus não é um Deus de ócio, é um Deus de trabalho constante. Ele simplesmente teria muito mais dificuldade nesse trabalho do que ele teria
seria se não tivesse pecado, tá? Então, o que era para ser uma alegria, agora seria um trabalho cansativo, fadigante. Se sentiria sobrecarregado com o seu trabalho. E a terra, ela teria espinhos e abrolhos, o que mostra que, antes do pecado, a terra não tinha nenhuma erva daninha. Era perfeita. Só tinha que plantar, arar e colher. A partir de agora, ele teria trabalho dobrado, triplicado, com esse afazer. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas e tu comerás das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás do teu pão até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó e ao pó também retornarás. Então o Senhor está falando o quê? O homem que era para viver eternamente, ele recebe agora uma sentença de morte que não foi imediata, que aquele corpo, por causa da degradação do pecado, ele iria envelhecer até morrer. Verso 20. Assim, Adão deu à mulher o nome de Eva, do hebraico Ava, que quer dizer viver. Eva é o seu segundo nome, porque o primeiro nome foi mulher, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Verso 21. Fez o Senhor Deus túnicas de pele e com ela vestiu Adão e Eva, a sua mulher. Aqui é a primeira citação da morte de um animal para uso humano. O derramamento de sangue era a sombra de todo um sistema sacrificial que viria através de Moisés, que também era uma sombra do sistema sacrificial da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, alguns estudiosos acreditam também que aqui é um pré-anúncio da expiação, de tudo aquilo que o Senhor nos ensinaria posteriormente através da vida de Moisés. Verso 22. Então o Senhor declarou: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós. Ele não estava falando sozinho, tá vendo? Ele estava falando com o Filho e com o Espírito Santo e com toda a corte celestial que estava testemunhando esses acontecimentos. Conhecedor do bem e do mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida. Como ele já tinha comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, todo conhecimento, quando ele é acessado, ele não volta mais atrás. Aquilo ficou na mente dele. Então, ele não poderia mais viver eternamente. Então, o Senhor, ele vai proibir o acesso do homem e da mulher à árvore da vida, que nós sabemos que agora ela está no céu, segundo Apocalipse 22. Então, por meio de um ato de rebeldia, eles adquiriram esse conhecimento. Porém, não foi sabedoria, e assim pela desobediência criaram inimizade com seu Criador. O verso 23 fala assim: por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim. Imagina que momento de tristeza para Adão e para Eva. Eles eram colocados em um lugar perfeito que foi criado para eles e eles foram retirados de lá por simplesmente desobedecerem a Deus. E fez com que ele lavrasse a terra do qual havia sido formado, ou seja, sai e vai trabalhar. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do Jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. O que nós vemos aqui, que é um princípio que nós vamos conhecer somente pela revelação do apóstolo Paulo lá na frente, quando ele fala e ensina pra gente em Efésios sobre o mundo espiritual. Daniel também fala algumas coisas, mas essa revelação maior, ela veio através da vida de Paulo, que existe ordem hierárquica no céu. Deus, ele não é um Deus arbitrário que age da maneira que ele quer. Existe ordem em todas as coisas, até nos seres angelicais e nos demônios, aqueles que eram anteriormente anjos. Existe essa ordem de arcanjo, querubim, serafim e os anjos, da mesma forma que principados, potestades, hostes dominadores desse mundo tenebroso. E assim, o que nós aprendemos aqui? Satanás é um querubim, segundo Ezequiel 28:14 e segundo Isaías 14. A Bíblia relata pra gente que ele era um querubim ungido. E para ele não adentrar novamente no jardim e ter acesso as coisas do Senhor que eram guardadas a partir desse momento, ninguém mais teria acesso a elas, o Senhor não colocou um anjo, que é simplesmente um mensageiro. Ele colocou um querubim, que é a mesma patente que o próprio Satanás. Ele teria autoridade com essa espada para não permitir que ele entrasse lá. E posteriormente também nós vemos os relatos nas escrituras, né? Quando Miguel, ele contende com o próprio Satanás para tomar o corpo de Moisés, ele não ousa atribuir para ele palavra
de autoridade. Ele fala, o Senhor te repreenda. Por quê? É o nome que está acima de todo nome. Não precisa de luta de espada. Simplesmente pelo nome maior, ele repreende Satanás. Ele não fala pelo nome do arcanjo, pelo nome do querubim. Não, mas é pelo nome que ganhou a autoridade posteriormente para vencer todo o principado e toda a potestade. E o que nós aprendemos aqui com todas essas tipologias, esses tipos e atítipos, que através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nossas vidas, nós voltaremos a ter livre acesso a alimentar dessa árvore da vida que será colocada novamente no meio da Jerusalém celestial. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos o apontar para esse Salvador, para esse Redentor, e no Novo Testamento nós somos apresentados para a figura de Jesus, e no final do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, que é a revelação do final de todas as coisas, nós vemos o encaixar, né, o completar de toda essa história que nós somos apresentados no Gênesis. Então, desde o Gênesis ao Apocalipse, aponta e se completa com Jesus Cristo.